Oi, pessoal! Olha, o trabalho dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias é importantíssimo, né? Mas também é um trabalho que envolve riscos. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar num direito fundamental que protege esses profissionais, o adicional de insalubridade. E aqui já começa a nossa conversa com uma pergunta-chave. O que, de fato, torna o trabalho de um agente de saúde insalubre? A resposta não está no evento isolado, sabe? Está na rotina, na exposição constante a riscos no dia a dia, nesse contato direto com as mais diversas situações de saúde que eles encontram por aí. Então, para começar, vamos entender um pouco melhor essa realidade diária. São justamente esses riscos do ofício que fazem do adicional de insalubridade uma compensação mais do que justa, e não um simples benefício. Pensa bem, cada casa visitada, cada pessoa atendida, é um ambiente completamente novo, com potenciais riscos biológicos. A insalubridade, nesse caso, não vem de uma coisa só, mas da soma de todas essas pequenas exposições que acontecem todo santo dia. Mas a boa notícia é que esse direito não depende da boa vontade de ninguém, ele é garantido por lei. E agora a gente vai entender qual é a decisão judicial que virou o jogo e protegeu esses profissionais de vez. Antes de seguir, a gente precisa entender rapidinho um termo que parece complicado, mas não é: precedente vinculante. De forma bem simples, é quando o Tribunal mais alto da Justiça do Trabalho toma uma decisão e essa decisão vira uma regra obrigatória para todos os outros juízes do país. Isso padroniza tudo e, claro, facilita muito a vida de quem busca esse direito. E aqui está o texto dessa decisão. Olha a clareza disso. O direito ao adicional é em grau médio e, o mais importante de tudo, não precisa de uma perícia individual para ser comprovado. Ok, está aí no papel. Mas o que isso realmente significa na prática? Olha só como isso simplifica as coisas. A partir da lei de 2016, esse direito passou a ser, digamos, automático para a categoria. O grau já foi definido como médio e a parte crucial: acabou aquela barreira de precisar de um laudo técnico para cada um, que antes era uma baita dor de cabeça e complicava todo o processo. Certo, o direito está garantido, isso a gente já entendeu. Mas e no bolso? Quanto isso representa? Vamos agora para os detalhes financeiros, porque é um ponto que costuma gerar muita dúvida e, infelizmente, muitos erros também. O precedente define a insalubridade como de grau médio, e pela lei, o grau médio corresponde a um adicional de 20%. Esse é o percentual padrão para a categoria. Mas é aqui que vem o pulo do gato. 20% de quê? A base de cálculo usada para aplicar essa porcentagem muda completamente o valor final. É um detalhe que faz toda a diferença. E aqui está a grande confusão. O erro mais comum que muitas prefeituras cometem é calcular esses 20% em cima do salário mínimo nacional. Só que o jeito certo, que está na lei específica da categoria, é calcular sobre o vencimento, ou seja, o salário base do agente. E por que essa distinção é tão importante? Porque o salário base do agente, na grande maioria das vezes, é maior que o salário mínimo. Então, é claro, calcular os 20% sobre o salário base resulta num valor de adicional maior, que é exatamente o que a lei manda fazer. Mas será que existem limites para esse direito? É possível, por exemplo, conseguir um percentual maior que 20%? Para entender isso, vamos analisar um caso real que mostra direitinho onde essa garantia começa e onde ela termina. Vamos ver a história desse caso. Era um agente que já recebia os 20% de grau médio. Ele entrou na justiça pedindo para aumentar para 40%, que é o grau máximo. O tribunal analisou a situação e viu que as atividades dele não se encaixavam nos critérios super específicos da norma técnica, a tal da NR15, para o grau máximo. Qual foi o resultado? O pedido de aumento foi negado. Então a lição que fica é bem clara. Os 20% de grau médio são o padrão, é o direito garantido para a categoria. Agora, para conseguir pular para os 40% do grau máximo, não basta ser agente de saúde. É preciso comprovar que existe uma exposição a riscos bem mais específicos, que estão listados um a um lá na NR15. Ufa! Depois de todos esses detalhes, vamos organizar as ideias. Um bom resumo ajuda a fixar o que é mais importante sobre esses direitos. Então vamos lá. Os pontos essenciais. Primeiro, o adicional de insalubridade é um direito, não um favor. Segundo, o valor padrão é 20% o grau médio. Terceiro, e super importante, o cálculo é sempre sobre o salário base, nunca sobre o mínimo. Quarto, o direito é automático, sem necessidade de perícia individual. E por último, para aumentar esse grau, existem regras bem específicas na NR15. E para fechar, fica uma reflexão no ar. Com base em tudo isso que a gente conversou,
Será que o adicional de insalubridade está sendo pago da forma correta por aí? Os direitos desses profissionais tão importantes estão de fato sendo respeitados? Conhecer a lei é sempre o primeiro passo para garantir que ela seja cumprida.